Se você é fã de Fórmula 1 e quer acompanhar tudo sobre a temporada do Bortoleto e da Audi na F1, se inscreve no canal agora antes de continuar assistindo. Aperta o botão de inscrever, ativa o sininho e entra para essa comunidade que cresce a cada corrida. É rápido, é de graça, e você não vai perder mais nenhum vídeo sobre o nosso piloto brasileiro na categoria mais famosa do automobilismo mundial. Imagina ter o tetracampeão mundial da Fórmula 1 como mentor, alguém que responde suas perguntas, te orienta dentro e fora da pista, e que você chama de amigo. Parece coisa de roteiro de filme, mas é exatamente a realidade de Gabriel Bortoleto. Em entrevista ao podcast Pitstop, o brasileiro abriu o jogo sobre a relação que tem com Max Verstappen, e o que ele revelou surpreende pela profundidade e pela honestidade. Fica até o final porque essa história diz muito sobre quem é o Bortoleto como pessoa e como piloto, e sobre onde ele pode chegar. A amizade entre Bortoleto e Verstappen não começou na Fórmula 1. Ela vem de muito antes, dos tempos em que o brasileiro ainda estava nas categorias de base, correndo na Fórmula 3. Naquela época, Verstappen já era tetracampeão mundial, já era a referência máxima do automobilismo mundial, e mesmo assim encontrou tempo e disposição para ajudar um jovem talento brasileiro que estava tentando chegar ao topo. Bortoleto revelou que Verstappen já o ajudava muito naquela época, que dava conselhos, que estava disponível para conversar sobre as dificuldades que um piloto jovem enfrenta nas categorias de base. Esse tipo de gesto não é obrigação de ninguém. É escolha, e diz muito sobre o caráter de Verstappen como pessoa além do capacete. E o que chama ainda mais atenção é que essa relação não mudou quando Bortoleto chegou à Fórmula 1. Agora os dois são tecnicamente adversários no Mundial de Pilotos, dividem o mesmo grid, correm nas mesmas pistas, e mesmo assim Verstappen continua totalmente acessível ao brasileiro. Bortoleto foi direto ao dizer que o holandês continua respondendo a todas as suas perguntas e dúvidas, que a orientação vai além das questões de pista e inclui a vida fora dos circuitos também. Pensa no que isso significa. O piloto mais vitorioso da geração atual, aquele que dominou a Fórmula 1 por anos com uma consistência impressionante, reserva tempo para orientar um piloto de 21 anos que está na sua segunda temporada na categoria. Isso não é comum no paddock da Fórmula 1, um ambiente que é conhecido por ser competitivo e fechado. Bortoleto também foi honesto ao explicar por que essa relação funciona tão bem nesse momento. Os dois estão em pontos completamente diferentes no campeonato, em equipes com objetivos diferentes, e não estão disputando as mesmas posições na pista. Verstappen está brigando pelo título com a Red Bull, Bortoleto está construindo a Audi, aprendendo o carro e tentando se manter na zona de pontuação. Não tem atrito direto, não tem disputa de posição que coloque os dois em rota de colisão semana após semana. E isso cria um ambiente onde a amizade floresce naturalmente, sem a pressão que um confronto direto pelo campeonato criaria. O próprio Bortoleto reconhece isso com a maturidade que tem mostrado ao longo de toda essa temporada, dizendo que Verstappen não enxerga como uma ameaça porque simplesmente não estão brigando pelo mesmo título nem na mesma zona do pelotão nesse momento. Mas aí vem a parte mais interessante da conversa, que Bortoleto trouxe com humor e uma consciência que impressionam. Ele admitiu com um sorriso que tem certeza de que, se algum dia os dois estiverem disputando um campeonato, a dinâmica pode ser diferente. É uma frase simples, dita de forma leve e bem-humorada, mas que carrega uma ambição enorme por trás. Porque para fazer essa afirmação com essa naturalidade, Bortoleto precisa acreditar genuinamente que um dia vai estar brigando por um título mundial. Não é arrogância, é confiança de alguém que foi campeão na Fórmula 3, foi campeão na Fórmula 2, e que sabe que o caminho até o topo da Fórmula 1 é longo mas não impossível. Vale lembrar também que Verstappen não é o único peso pesado que acompanha a carreira de Bortoleto de perto. O brasileiro tem a carreira agenciada por Fernando Alonso, bicampeão mundial e um dos pilotos mais experientes e respeitados da história da Fórmula 1. Ter Alonso como agente e Verstappen como mentor coloca Bortoleto numa posição privilegiada em termos de referências e orientação. Ele está aprendendo com os melhores, absorvendo conhecimento de pessoas que já alcançaram o mais alto nível do automobilismo, e isso vai fazer diferença na carreira dele quando o carro e o momento estiverem alinhados. A relação com Verstappen também revela algo importante sobre a personalidade do Bortoleto fora da pista. O brasileiro não é só velocidade e talento dentro do cockpit. É alguém que constrói relações genuínas, que é respeitado pelos adversários, e que sabe navegar o ambiente complexo e político do paddock da Fórmula 1 de forma natural e autêntica. Isso não é pouca coisa. A história da categoria está cheia de pilotos talentosos que não conseguiram chegar ao topo por não saberem lidar com a pressão, com as relações internas ou com o ambiente competitivo ao redor. Bortoleto parece ter tanto talento quanto a inteligência emocional para lidar com tudo isso. E se esse vídeo te deixou ainda mais animado para torcer pelo Bortoleto e acompanhar essa jornada, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal,
Ativa o sininho para receber a notificação de cada vídeo novo, e compartilha esse conteúdo com aquele amigo que também acompanha a F1 e torce pelo Brasil na categoria. A gente está aqui em cada etapa, em cada classificatório, em cada corrida, trazendo tudo para você em primeira mão. Até o próximo vídeo. A relação entre Bortoleto e Verstappen é uma das histórias mais bonitas que a Fórmula 1 de 2026 tem para contar. Um tetracampeão que dedica tempo e atenção para ajudar um jovem talento a crescer, e um piloto de 21 anos que absorve cada ensinamento com maturidade e humildade, sem perder a ambição de um dia brigar de igual para igual com o mesmo mentor. Essa história pode ser ainda mais interessante quando o carro da Audi estiver no nível dos melhores e Bortoleto estiver realmente brigando pelo que sempre quis. Vai ser o dia em que Verstappen vai olhar pro lado e vai perceber que o aluno cresceu. E quando isso acontecer, a gente vai estar aqui para te contar.